A Companhia Miranda de Aviação agradece a preferência e deseja a todos uma boa viagem. Observe o número do assento no cartão de embarque. Ajustem suas poltronas na posição vertical. Afivelem os cintos e preparem para a decolagem. Para uma fantástica viagem hoje, pelas fofoquinhas sobre o Isaac, o Newton, o cara da maçã. Ops, nada disso, nada disso. Uma jornada pelas estrelas, pela gravidade do Isaac, o Newton, o cara que revolucionou a física, a matemática, a astronomia, o cara que criou as leis do movimento, as leis da gravitação universal, as leis da ótica. E eu vou ter que chamá-lo aqui para conhecer vocês. Isaac, meu chegado, vem aqui conhecer os meus passageiros, minhas passageiras, meus tripulantes, cara. Vem ou não vem? Hello! Good morning, people. How are you? Oh, beautiful people. Obrigado pela homenagem. Mas eu já vou dizendo, eu não autorizo fofocas. Como vocês dizem aí no Brasil, eu não tolero biografia não autorizada. Muito mais fake news, que vocês fazem muito. Mas você pode até dizer, professor Simão, que eu não fui fã de ciências. Nunca gostei desse negócio de ciências quando eu era pequeno. Na verdade, as minhas notas até que eram boas, mas, eu não sei, eu não me dava bem com essa coisa de ciências, mas Isaac, Isaac, o cara me deixou aqui na mão, gente. Não, está bom, mas eu vou ter que dar a real para vocês. Na minha aula não tem esse negócio de fake news. E se eu mentir, ele que me corrija, tá? Aqui do ladinho. Então, na verdade, Isaac, ele não foi bom de escola mesmo. Embora o desempenho, as notas dele eram notas baixas. Não que ele fosse um aluno ruim. Mas vou contar um pouco dessa história importante deles para vocês. Então, Isaac, ele nasceu filho único, ele foi filho único de um casal na Inglaterra, no interior da Inglaterra, ali por volta de 1640. Isaac nasceu pequeno, nasceu fraquinho, nasceu com muitas dificuldades de desenvolvimento, e muitos diziam que ele não vingaria, que ele não sobreviveria, não viveria muito tempo. Além desses problemas relacionados ao parto e ao desenvolvimento físico dele no começo da sua infância, ele teve uma infância muito traumática, muito complicada. Em parte, primeiro porque, embora, é uma coisa curiosa, né? Embora as notas de Isaac fossem as piores da turma, ele era um menino muito inteligente. Talvez a escola não estivesse preparada, pronta para um pequeno gênio. E ele era o CDF da turma. E exatamente por ser aquele cara que se destacava, ele tinha dificuldade de se relacionar com os coleguinhas. E além disso, um outro trauma muito forte na vida dessa criança logo cedo, foi que ele não conheceu o pai. O pai morreu antes dele nascer. E não acabou por aí. Assim que o pai morre, a mãe conhece um velho ricaço e se manda com esse velho ricaço. Então abandona a criança. Então quem fica para cuidar do pequeno Isaac são os seus avós. E logo Isaac vai construindo uma personalidade muito, muito rebelde. Eu vou dizer para vocês, né, como a gente costuma dizer no interior, principalmente no interior de Minas, né, se Isaac fosse mineiro, dizia-se que era um menino custoso.
Então, Isaac era um menino custoso, rebelde e preguiçoso. Opa, deu até rima. Custoso, rebelde e preguiçoso. Contam as más línguas que a revolta dele com a mãe e também com o padrasto fez ele tomar uma decisão muito perigosa. Ele um dia, gente, ele foi até a casa do casal e tentou tacar fogo com os dois lá dentro. Teve outro dia que na escola ele se mete de uma hora para outra assim numa briga. E nessa briga ele apanhou a beça. Talvez esses acontecimentos levaram ele a tomar uma decisão. Então ele resolveu com ele mesmo que a partir daquele dia, sobretudo do dia da briga, ele iria se aplicar nos estudos e ele iria se tornar não só o melhor da turma, mas ele se convenceu, ele se determinou que seria o melhor em tudo que ele viesse fazer. E foi assim. 8 anos depois, o velho bate as botas. E o que fez a mãe dele? Volta para casa, pega o Isaac de volta, com 3 filhos que ela teve desse casamento, com os quais Isaquinho nunca conseguiu se dar bem. Não era com ele. Mas tá, um ano depois que a mãe volta, é a hora do Isaac mudar de escola. Então, é uma cidade pequena do interior da Inglaterra, a um determinado momento que a escola não atende mais a sequência, né, a sequência dos estudos, e então ele vai para uma outra cidade para continuar os estudos. A cidade era pequena, mas também não era longe, é uma cidade apenas a 10 quilômetros de onde ele morava. Só que não dava para ele ir e vir 10 quilômetros todo dia. Então, nessa cidade ele ficou hospedado ao longo da semana e iria e voltava para a casa da mãe no interior nos finais de semana. Então, lá ele ficou na casa de um farmacêutico que havia sido amigo do pai dele. E esse farmacêutico incentiva o Isaac a ler livros de ciências. Ele era muito interessado em ciências. Olha onde ciências vai entrar na vida do menino. A partir de conhecer a biblioteca de ciências do senhor onde ele morava. E mais, esse senhor gostava muito de fazer experimentos e chamava Isaac para fazer junto. Isaac começou a achar aquilo tudo muito interessante. Bom, mas chega uma hora que a mãe dele, totalmente na contramão de tudo, até porque ela não havia passado pela escola, acha não, a mãe dele sempre achou. Mas, na verdade, o que acontece? A mãe dele havia comprado uma fazenda, uma parte da herança que o ricaço deixou. Os 3 filhos já trabalhavam com ela nessa fazenda, e, na verdade, ela queria mais uma mão de obra. E como ela achava que estudar não vale para nada, então ela tirou o menino da escola e levou para a fazenda e obrigou ele a fazer os trabalhos braçais da fazenda. E lá ele ficou. Mas, para a sorte dele, ou se ele fez isso já esquematizando um jeito de se livrar daquela situação de exploração do trabalho infantil, né, gente? Ele era um menino muito atrapalhado. Tudo que ele fazia, ou quase tudo, dava errado. E teve até um dia que ele deixou os animais da fazenda, os animais do sítio da mãe, escaparem pela cerca. E essa fuga dos animais foi trágico, porque os animais entraram e destruíram cercas e plantações dos agricultores da vizinhança. Não deu outra. Isaac entrou numa encrenca danada. Chegou até ser fichado na polícia, porque tinha uma legislação muito rígida quanto a isso. E a mãe recebeu uma multa pesadíssima. A mãe, furibunda, claro, já não gostava muito do filho, já tinha aquela toda situação vivida, quer se livrar do menino. Então contam as más línguas que essa foi a intenção, de se livrar do menino, mandando o menino de volta para a escola, só que ela disse que ele fosse para se preparar para os estudos na Universidade de Cambridge.
Mas não, né, contam as boas línguas que não foi para se livrar do menino mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar que ela era uma senhora bem de vida, né, resolvida financeiramente, com o dinheiro deixado pelo ricaço, e ela podia muito bem arcar com os custos dos estudos do menino e ainda dar uma boa mesada para ele, até porque as universidades eram pagas, aliás, muitas na Europa, nos Estados Unidos são pagas, a universidade pública no Brasil, né, que bom, né, mas o que acontece? Ela não fez isso, nananina não, ou seja, mais uma prova de que ela queria mesmo se livrar do garoto. Então ele vai, ele entra na universidade, ele presta lá uma prova, ele passa, ele entra na universidade, mas como é que ele ia pagar os seus estudos? Então ele, de modo muito humilde, não se importava com isso, ele topa fazer a faxina nos quartos dos estudantes ricos. Mas não só a faxina. Eles propuseram que a faxina era muito pouco e que ele deveria se ocupar de limpar, esvaziar os penicos dos outros estudantes. Cara. Porque era essa época, né? A higiene não era uma coisa como a gente conhece hoje, né? Banheiro, imagina suíte, banheiro, não existia. Se fazia as necessidades nos pinicos, e em muitas cidades da Europa se jogava por onde? Pela janela. Mas tudo bem, ele encarou essa realidade, e aos 20 anos, ele começa a se indagar sobre os mistérios do universo, sobre as leis, naquela época, que regiam, as teorias que regiam o universo, e ele achava que aquelas teorias não explicavam direito as coisas. Então ele ficava encucado com aquilo, e aí sobrou um dinheirinho, uma ocasião, e ele comprou isso aqui, um prisma. Ele era muito fascinado com esse objeto chamado prisma, por meio do qual, deixa eu mostrar o meu prisma, porque eu também sou fascinado pelo prisma, por meio do qual você pode ver o efeito da luz, a decomposição da luz. Esse efeito é muito mais bonito quando a gente coloca sobre a luz natural, a luz do sol. Eu tenho esse, e eu tenho esse prisma que eu acho muito lindinho. Também sou fascinado por essa brincadeira. Então, um dia ele comprou um prisma, e as pessoas achavam lindas, fascinantes, as cores que eram projetadas na parede quando a luz atravessava. Mas o Isaac não era isso que ele queria, não era entretenimento, não era um espetáculo, como eu falo aqui dos experimentos. Era entender aquele fenômeno. E ele fez vários experimentos com a luz. Gente, esse maluco, ele chegou um dia a cutucar o olho com um palito, porque ele achava que a cor que a gente via, ou a decomposição das cores, era um efeito que advindo de uma pressão determinada que você faria sobre o nervo óptico. Então ele ficou com o palito pressionando o nervo óptico para ver se a cor, as cores apareciam. Mas ele não se deu por satisfeito. O maluco, um dia, pegou uma faquinha e ficou futucando com a faca o nervo óptico, porque com o palito não deu certo. Ele ficou futucando com a faca, o nervo pressionava e olhava para o sol, diretamente para o sol, e ficava longos períodos olhando diretamente para o sol com o olho ferido, para ver que resultado dava, né, aquele experimento. E depois disso, que ele ficava muito tempo olhando o sol, ele olhava para um lugar branco, tem muitas brincadeiras com isso, né, que foram inspiradas no Newton. Ficava olhando para um lugar branco, claro, para ver se ele conseguia ver o espectro da luz lá decomposto. O resultado disso tudo é que ele chegou a ficar cego por um determinado tempo. E também ele descobriu que essa cegueira era provisória e seria revertida depois que ficasse vários dias trancado num quarto sem luz. Então, ele criava os problemas para ele resolvia os problemas para ele. Então, ele voltou e recuperou a visão. Mas essa doideira, exatamente essa maluquice, é que o levou a descobrir a
decomposição da luz, um fenômeno que ocorre na natureza, né, quando o efeito do arco-íris, né, que é esse fenômeno da decomposição da luz, quando as gotículas da água suspensa no ar agem sobre a luz, quando a luz atravessa essas gotículas suspensas no ar, e a gente tem o fenômeno do arco-íris, muito bem explicado por Isaquinho, né? E também quando a luz solar passa pelo prisma, né, dá esse mesmo efeito, assim como o do arco-íris, naturalmente, que é exatamente o fenômeno da decomposição que vai do vermelho, numa escala do vermelho até o violeta. Quem nunca viu, né, quem nunca se maravilhou, e também como vocês, tenho certeza que vocês já fizeram, de alguma forma, em algum momento, o experimento da produção do arco-íris para as crianças. Tem muitas brincadeiras legais. Mas olha só, a vida dele é uma vida tranquila, né? Tranquila, sem surpresas. E aí, em 1660, eu acho, por aí, ele teve que abandonar a cidade, a universidade. Ele teve que abandonar Cambridge. E por que será que ele teve que abandonar Cambridge, gente? Por causa de pulgas. A cidade, que era uma cidade suja, estava repleta de pulgas. E essas pulgas, elas vinham é, montada nos ratos. A cidade estava, na verdade, tomada por ratos imensos, de tudo quanto era tipo. Londres era uma cidade que também estava na mesma situação. Obviamente, as cidades da Europa, mas sobretudo para contar a história dele mesmo, Cambridge estava numa situação até pior do que a situação de Londres. Então, os ratos, as pulgas moravam nos ratos e as pulgas vinham contaminadas pela peste negra, que havia chegado à Europa por meio de navios mercantes e tudo, né? E a peste negra, ela matava, ela dizimava, gente, coisa assim de 7.000 pessoas em um dia. Então, gente, não dá nem para continuar essa história sem uma máscara! Uma máscara, por favor! Por favor, uma máscara! Não. Ah, muito bem. Agora me sinto mais seguro para continuar essa história. Mas não pensem, gente, que essa situação foi fácil de resolver. Então inventaram essa espécie de máscara fashion. E por que que ela tinha esse formato de um bico de corvo? Não era porque ela seria mais bonita assim. É porque se imaginava que a doença ela contaminava pelo fedor da cidade. Imagina uma cidade que se jogava as fezes, a urina, tudo que não prestava, tudo que era dejetos na rua. Obviamente que as condições sanitárias daquela época eram terríveis e também tinha a questão cultural. As pessoas não tomavam banhos como se deve tomar, como a gente aprendeu a tomar, o asseio, as mãos não se lavavam as mãos, e aí a podridão que corria pelas ruas da cidade, esgoto a céu aberto, ratos, ratos mortos, imagina. Então aquele odor, aquela coisa insuportável, a primeira teoria era que aquele fedor é que contaminava as pessoas. Então, a primeira atitude, o primeiro método foi a construção dessa máscara lindona que vocês estão vendo aqui. E neste bico eram colocadas ervas aromáticas, vários, como se fossem filtros, várias camadas de ervas aromáticas para filtrar o mau cheiro da peste. E na verdade não era isso. A peste continuava a matar, e, obviamente, a cidade foi fechada, o governo decretou, ou palavra difícil, o governo decretou, sabe o quê? Lockdown, isolamento social. E nesse período de um ano e meio, sabe o que Isaquinho fez? Isaquinho não foi aglomerar, não.
Isaquinho não foi para festas clandestinas, que diferente de Galileu, ele não era chegado a baladas, batistaca, tuntistum. Era muito compenetrado. Isaquinho não foi para o Parque Shopping, não foi para o Taguatinga Shopping, ficar batendo perna por aí. Nananina, não. Ele obedeceu rigorosamente o isolamento social por 1 ano e meio. E sabe o que ele fez com esse tempo livre que ele tinha de 1 ano e meio? Simplesmente ele aproveitou para revolucionar a ciência. Nesse período ele criou as leis de Newton, as leis da ótica, a lei da gravidade, ou a lei da gravitação universal, que depois outros cientistas foram se inspirar nele, como Einstein, né? E contam que foi nesse período que aconteceu o episódio da maçã, que uns dizem que aconteceu, outros dizem que não aconteceu, né? Não, não se sabe muito ao certo. Mas o que acontece é que a peste foi controlada, chegou um determinado momento que a peste foi controlada com higiene, álcool gel não havia, né, mas havia higiene, então foi toda uma cultura, e aí as pessoas puderam, enfim, se livrar da máscara, porque aquilo realmente, né, era uma coisa horrível, e as pessoas, além do desconforto em si, né, do uso desse equipamento completamente desagradável, obrigado. Ufa, mas eu não aguentava mais usar essa porcaria. Mas dizem que esse episódio da maçã, que todo mundo conhece, que ele estava debaixo de uma macieira, lá meditando, e aí a maçã cai, e aí ele conclui que há alguma coisa que move os objetos que têm uma massa maior para o centro da Terra, para baixo, que teria sido chamado de gravidade. Vou perguntar para ele, né, se esse fato aconteceu realmente ou se não aconteceu. Isaac, rolou ou não rolou? Hã? Rolou? Ah, bem, Mofi, as más línguas dizem que não, mas é claro que aconteceu. Esses fofoqueiros de plantão, hein? Até você, Simão. Opa! Então, se ele diz que isso aconteceu, ora, é claro que aconteceu. Mas, gente, então, como eu estava dizendo, com a peste controlada, ele volta para Cambridge, ele retoma os seus estudos, tenta voltar à sua normalidade na universidade, e aí, nesse período, ele consegue melhorar um pouquinho mais de condição, porque ele ganha uma bolsa de estudos. E essa bolsa, não, a contrapartida dessa bolsa era que ele ensinasse, desse aulas gratuitas. Na verdade, era uma contrapartida. Ele dava as aulas de matemática, se ofereceu para dar aulas de matemática, e em troca dessas aulas, ele utilizava a bolsa para pagar os estudos. Mas eu vou contar uma. Acreditem. Professor Isaac Newton, professor de matemática, não tinha ibope nenhum nas aulas dele. Tinha gatos pingados, gente. Então o cara não é um fracasso, ninguém ia para as aulas do Isaquinho. Sabe-se lá, né? Mas enfim, ele não se importava, né? Ele dava aula, recebia a bolsa e tocava a vida. Mas ele esperou até os 25 anos, quando em 25 anos ele faz um concurso interno e se torna professor efetivo da Universidade de Cambridge. E é preciso relatar que ele era um cara que acreditava em Deus, diferente do que muita gente acha. Ah, mas os cientistas são ateus. Isso não é uma verdade absoluta. Se eram ateus, era por uma outra razão, não por serem cientistas. Vocês vão lembrar que Galileu também era muito fã da Bíblia e fazia os questionamentos dele. Da mesma forma, Isaac acreditava muito, mas muito em Deus, ele se apegava muito em Deus, mas também, da mesma forma, ele acreditava na ciência. Nunca passou pela cabeça de Isaquinho ser negacionista, muito pelo contrário.
Ele realmente acreditava que poderia deixar uma contribuição para a ciência e que a ciência ela tem uma responsabilidade sobre a existência humana muito grande. E outra curiosidade é que ele era fãzaço do Galileu. Imagina. E, e aí o que ele fez? Se inspirou no Galileu, pegou o telescópio, lembra? Um telescópio deixado pelo Galileu, e ele melhorou 1000 vezes o objeto. E continuou estudando, lembra, telescópio, luz, né? E ele continuou estudando muito sobre os efeitos da luz e sobre a luz, do Sol sobre a luz, os efeitos da luz, até que a Real Sociedade Científica Inglesa ficou sabendo desse garoto, desse rapaz, né, 26 anos, e passou a elogiar muito a forma como ele se envolvia com a ciência, a paixão que ele tinha pela óptica. E aí o que o Isaquinho fez? Ele construiu um telescópio e presenteou para cada membro da Sociedade Científica Inglesa. É claro que era sem nenhum interesse, né, gente? É claro. Mas, mesmo sem interesse, o que é que foi? O que é que aconteceu? Os membros da sociedade inglesa adoraram aquele brinquedo. E aí, eles convidaram Isaac para fazer parte do clube. Então, Isaquinho entrou para o clube, e daí ele continuou muito, muito elogiado, sempre muito respeitado, e assim seguia a vida. Mas eu vou contar uma fofoquinha. Não, eu vou revelar umas histórias de bastidores que nem sempre contam por aí. Eu sei porque minhas fontes são fidedignas, são os biógrafos mais sérios da história do Isaquinho, que é a vida amorosa do Isaac. Então, por esse jeito dele, muito compenetrado, introvertido, tímido e complicado, ele não teve muitos casos de amor. Na verdade, ele só teve 2 casos de amor arrebatadores. Ele tinha 17 anos. Ele se apaixonou muito, muito, muito loucamente por uma moça chamada Catherine. E foi o amor da vida dele por um bom tempo. Não deu certo, e tocou a vida adiante, sem se relacionar, pelo menos publicamente, com ninguém. Então, se foi aos 17 anos. 17 anos. Somente aos 51 anos ele encontra o que ele considerava o grande amor da vida dele. Aos 50 anos, ele se enamora de um rapaz, um matemático suíço, que ele achava muito gato. O nome do rapaz era Nicholas. E aí eles assumiram não, né, que não se podia, né, enfim. Mas foi o segundo relacionamento dele e provavelmente o mais duradouro. Mas voltando, mesmo como professor, uma outra característica do Isaac era a distração. Diz que ele era completamente distraído. Então, teve um dia em que ele saiu pro restaurante, no lugar onde se fazia as refeições, em Cambridge, e ele passou pelo restaurante e foi embora. Era hora de almoçar, mas ele passou e foi. Precisou do assistente, ele já tinha assistente, lembra? Agora ele era professor efetivo da universidade, já membro da academia, e o assistente teve que correr atrás dele e dizer, senhor, o senhor passou do lugar. Aí ele, é? Ó, que cabeça. Aí ele volta e passa de novo. E vai pro dormitório dele e deita. Aí o assistente volta de novo, mas senhor, o senhor não almoçou. Ele, eu não almocei? Então são essas coisas que se conta muito dessa distração dele, né? Mas mais tarde ele assume um posto que em princípio não tinha nada a ver com ciência, mas a gente vai entender que tinha. Ele é convidado a assumir o cargo de diretor da Casa da Moeda. Imagina, assumir um cargo público da Casa da Moeda. Mas o que isso tem a ver com ciência? Mas tem. Por que ele foi convidado? Para resolver um problema de roubo, de furto. Por quê? Os meliantes da época pegavam as moedas e eles raspavam as moedas e com as raspas
faziam outras moedas, cunhavam outras moedas com as raspas. E as moedas passavam a pesar a metade do que devia pesar. E aí, olha, gente, quem é que pode resolver isso para nós? Chapolin, Colorado? Não! Isaac! E aí, o que Isaac fez? Ele inventou uma outra moeda, um tipo de moeda, que tem uma borda saliente. Algumas das nossas já perceberam que tem uma borda saliente? Então, ele foi o primeiro cara que pensou e falou assim, não, peraí, isso é muito simples e não precisa de muita ciência para resolver isso. Então, ele fez essa moeda com essa beirada alta, que permitia você saber, ao receber a moeda, se ela havia sido adulterada ou não. Se a moeda não tivesse mais a borda, é porque ela foi raspada, porque não tinha como raspar só o centro. Você tinha que passar a faquinha, sei lá, o objeto raspando a moeda. E aí ele resolveu, de forma simples, esse problema dos falsários. Mas muito mais, ele era um cara muito doido. Lembram-se que ele aprendeu, inclusive, a brigar para poder revidar, quando ele prometeu que ia ser o melhor em tudo? Eu não sei se eu contei isso. Quando ele prometeu ser melhor em tudo, ele começou a melhorar na escola, ele aprendeu a lutar, e ele voltou e reencontrou a galera que tinha batido nele, e encheu de porrada, e venceu. Isso não é exemplo para ninguém, viu, Nicole? Isso aqui não é para apoiar você, não. Isso não se faz. Mas, na época, era uma questão de honra para ele, para mostrar que ele, né, no que ele resolveu se meter, ele era bom. Então, ele era bom na porrada. Então, o que ele fez nessa ocasião, gente? Além dele ter descoberto essa artimanha, ele mesmo, pessoalmente, corria atrás dos falsários. Ele prendia e ele mandava para a forca. Então, ele foi um cara, assim, muito icônico, né? Isaquinho, o Isacão, já na época, ele morreu aos 80 anos, talvez um pouquinho mais, ou seja, uma idade bastante avançada, né, para a época, as pessoas não chegavam, né, também com aquelas condições de vida que a gente conhece, que eu relatei, não tinha como chegar, mas enfim, ele chega aos 80 e tantos anos, e ele chega com esse currículo, o cara que, com essa vida toda que ele levou, passando pelo que ele passou, ele revolucionou a física, ele revolucionou a matemática e revolucionou a astronomia. Só 3 grandes áreas da ciência. E criou a teoria, as leis do movimento, as leis de Newton e as leis da gravitação universal, a lei da gravitação universal e as leis da óptica, o estudo das luzes, do espectro. Vocês acham isso pouco?